Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor! Além de ser o seu médico do coração, é um queridão. Bom dia, Dr. Paulo Viesili. Fala, doutor. Falo sim, muito bom dia, queridão, uma boa, né? Falo sim, muito bom dia. Você me chamou de queridão hoje de manhã cedo. Ai, queridão, pois é. Pessoal, muito bom dia, muito boa segunda-feira, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, né? O pessoal do Ponto Crítico, e agora aqui fala, doutor, muito bom dia. Muito boa segunda-feira, muito boa semana de saúde, de trabalho, de consciência em saúde, é o que nós também precisamos bastante. Então, mais uma edição aí do Fala Doutor, tá? E interaja conosco nas mídias sociais, no Instagram da Rádio Cruz Alta, do Paulinho Barcelos, nas minhas mídias sociais, Dr. Paulo Viesili. Estamos aqui ao vivo e a cores aí para toda a Cruz Alta, região, Rio Grande do Sul, Brasil e diversos lugares no mundo aí, dos nossos irmãos cruzaltenses que estão de olho na gente aqui, o que acontece na terrinha amada, Paulinho. Coisa bem boa, né? Coisa bem boa. Está acompanhando o Fala Doutor numa segunda-feira. Bem, não esqueçam, querem participar do programa? 3343-1207, 3343-1207. Você pode mandar o seu WhatsApp para o Telesul, WhatsApp Rádio Cruz Alta, direto aqui no estúdio do Fala Doutor da Rádio Cruz Alta. E também você pode mandar a tua mensagem através da rede social Facebook, facebook.com/Rádio Cruz Alta, e também no Instagram do Dr. Paulo Viesili, como ele fala, mas é Viesili. Eu adoro falar Viesili e botar um acento onde não tem, entendeu? E lá ele está transmitindo também no Instagram. Lembrando sempre que o Fala Doutor está sendo transmitido num oferecimento de Instituto Cruzaltense de Cardiologia. Tá na hora de fazer os teus exames aí, né? Sabe aquela revisão anual? É o check-up. O check-up é importante, né? Tem mais de 25 anos cuidando do seu coração. E também Laboratório Novitar, que é especialista em exames. Até a picadinha a gente não sente na hora de fazer os exames no Laboratório Novitar. Com o senhor, doutor. Muito bem. Pessoal, muito bom dia. Estamos aí, friozinho, né? Friozinho, coisa bem boa. Começando o friozinho. Hoje eu errei aqui, botei uma camisa manga comprida, mas... tá mal agasalhado. Eu quero só lhe dizer isso, entendeu? Vai resfriar o corpo aí. Não vem, não vem me espirrando semana que vem. Muito bom dia, Claudete Rock Miller. Bom dia pra você. Também bom dia, dona Noeli Lourdes Molinari Gomes. Muito bom dia, dona Noeli. Falei que ia dar um abraço pra senhora. Também a dona Exilda Shorn da Silva. Muito bom dia a todos vocês que estão aí nos escutando. Muito bom dia mais uma vez. Pois é, tá aí o frio, né? Tá aí o frio e tem aquele ditado popular, né? O frio aumenta a pressão, né? Então, eu tô com pressão alta por causa do frio, né? Vamos discutir isso aí. Hoje vamos falar sobre a doença pressão alta, tá? Doença pressão alta. Nós vamos saber o que é pressão baixa, o que é estar com a pressão elevada sem ter a doença pressão alta. Nós podemos ter a doença pressão alta com os níveis pressóricos controlados ou descontrolados. Olha quanta coisa a gente pode ter, né? Explica devagar, porque eu já me perdi. E a gente vai discutir tudo isso aí. Mas antes disso, eu queria fazer uma observação que eu fiquei bastante chocado, fiquei bastante triste com uma informação da Secretaria Municipal de Saúde, que somente 33% das pessoas estão vacinadas contra a gripe, principalmente os idosos. Somente 33% dos nossos idosos estão vacinados. E também as gestantes, em torno de 35%, e as crianças, em torno aí de 30%. Gente, isso é muito mal, isso é muito ruim. Uma meta aí de vacinar pelo menos 70%, a gente está muito aquém, viu? Olha, agora começa o inverno, começa as viroses, nós já discutimos as viroses, nós discutimos semana passada a diferença de gripe, de resfriado, de rinites, alergias ao frio, e uma das
uma das profilaxias, dos tratamentos para evitar, uma das prevenções para evitar as viroses de inverno é vacina, e vacina de graça, e o pessoal não está se vacinando. Pessoal, isso é muito ruim, tá? Por quê? Porque agora começa de novo, né? Começa de novo aí o inverno, vem as viroses e você não se vacinou, aí depois começa aí as internações no hospital, a descompensar diabetes, descompensar doenças crônicas, descompensar doenças do coração, descompensar pressão alta, começa a descompensar, muitas vezes acaba aí pegando pneumonia, né? Acaba aí pegando pneumonia ou até uma infecção mais grave, né? Então isso aí é ruim. Lembrando, não sei se você se lembra, o ano passado, por várias vezes o ano passado, o Hospital São Vicente de Paulo esteve com as suas internações trancadas por falta de leito. E a maior parte das internações era por gripe complicada, ou que a gripe complicou insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, doença de rim, né? Complicou e não tinha vaga. Então olha só, uma coisa que é altamente prevenível, nós não estamos fazendo. Então eu fiquei muito preocupado, porque as pessoas estão tendo informações, tem vacina de graça, a vacina está bem pertinho de você, é só você ali na sua ESF se vacinar, não tem problema nenhum. Risco-benefício, o benefício é infinitamente maior do que o risco é muito raro um risco da vacina, e as pessoas estão titubeando. Depois não reclamem depois não reclamem. Por quê? Porque vai chegar o frio, vem aí as viroses, você não está vacinado, aí acaba pegando uma gripe ou um resfriado e complica as doenças prévias que nós temos, que você tem aí em casa, no caso, e aí tem que ficar internado, é todo um problema para a família, né? Aí depois lá não tem vaga, a coisa fica ali complicada. Então, pessoal, vamos lá, vamos se vacinar, viu? Nilson de Juí entrou conosco também, muito obrigado, muito bom dia. Também a Mone Souza também entrou conosco. Muito obrigado aqui no nosso Instagram, muito bom dia a todos vocês. Nós estamos falando que rapidinho aqui em Cruz Alta, não sei como é que está em Juí, mas aqui em Cruz Alta, somente aí na base, em torno de 30% a 35% das pessoas se vacinaram, principalmente quem é idoso, gestante e criança. Gente, não titubem, dá licença, né? Isso aí já é vacilo, tá? Isso aí já é vacilo. Qual é a diferença de erro e vacilo, né? Erro é quando a gente faz alguma coisa que dá errado e a gente não sabia que era errado. Então isso é erro, tá? E o que é vacilo? Vacilo é quando a gente, sabendo que é uma coisa que é errada, a gente vai lá e faz. E o vacilo tem prejuízo moral, prejuízo mental, prejuízo material, né? E é uma coisa aí que quem não vai se vacinar agora pelo resfriado, pela gripe, já é vacilo, não é erro. Por quê? Porque tem todas as informações. A Cláudia D'Ambrosio está conosco, bom dia a você também, Cláudia, tá certo? Muito obrigado, tá? Quem mais que entrou conosco aqui? Deixa eu ver aqui. Rosber Moraes, grande Rosber, um abraço para você, Rosber, meu queridão aí, olha só, lá de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. Pessoal, então vamos se vacinar. Se você tem vô e vó, enche o saco deles até se vacinar. Se você tem pai e mãe velhinhos, vai lá, enche o saco deles até se vacinar. Não dá, nós temos que prevenir. Depois não reclama que não tem leito no hospital, que tem que ficar lá muito tempo na UPA esperando, ou que fica em casa sofrendo por falta de leito, porque a culpa é do governo, porque a culpa é da prefeita, porque a culpa é dos médicos, papapá. E a gente sempre acha culpado nos outros, né? Dificilmente a gente assume as culpas. Se você não está se vacinando e pegar um resfriado, uma gripe e complicar uma doença e ter que internar, o culpado é você. Então preste bem atenção, tá? Sim,
O Nilson está aqui pedindo que nós reforçássemos, né, a importância da vacina contra o sarampo. A bem da verdade, todas as vacinas são importantes, tá? Para isso tem a cronologia das vacinas, a carteirinha das vacinas, tem todo aí o nosso sistema de vacinação, o nosso programa de vacinação, que por sinal o Brasil, através do Ministério da Saúde e através do nosso sistema único, é modelo no mundo inteiro, tá? Nós brasileiros tem aí o complexo de síndrome de vira-lata, nós somos exemplos para o mundo para muita coisa, viu? Muita coisa. Pois é, vamos lá, pessoal, vamos se vacinar e agora então vamos entrar já no assunto pressão alta, Vamos começar assim, o que é pressão? Pressão, né? O Vieira entrou conosco também, a Vieira 23 entrou conosco, né? Camila Oliveira, tá? Camila Oliveira entrou conosco também, muito obrigado para você aí, tá? Aí o pessoal tá entrando, eu vou olhando aqui, tá? A Mônica Oliveira entrou também, tá? E Camila Oliveira tá aí conosco aí, muito obrigado aí pela sua participação. Pessoal, o que é pressão? O nosso organismo, lá nós temos o nosso sangue. E o nosso sangue, ele circula para nos levar os alimentos, glicose, energia, né? As proteínas, enzimas, as coisas que nos são necessárias. Eu, Paulinho, somos tão ligados que ele levantou para corrigir o meu microfone. Eu já arrumei o microfone. Não precisava dizer isso, não. O nosso organismo tem o sangue, e o sangue precisa circular para levar energias, vitaminas, proteínas, sais minerais, defesa, né? É uma complexidade enorme que tem no nosso sangue. E para isso ele precisa circular. E para circular tem que ter uma força contrátil que faz o sangue circular. Esse sangue que circula é através do nosso coração. Nosso coração faz uma força, contração, e essa contração é que faz o sangue circular. Essa contração gera uma pressão. É daí que vem a nossa pressão. Então, normalmente, nós temos uma pressão dentro do nosso organismo, tá? Que é 120 por 80. As pessoas falam, 120 é a pressão alta e 80 é a pressão baixa. Uma é a pressão sistólica, termos técnicos, a outra é diastólica, que é o outro termo técnico. Isso é importante. Sistólica é alta. Sistólica é a alta e diastólica é a baixa. Então, para você não se confundir, pressão alta e pressão baixa, tá bom? A nossa pressão alta é dada pela força do coração, pela força que o coração contrai. O coração se contrai e dá a força alta. E a pressão baixa é a pressão residual, que fica dentro do nosso organismo sem a contração do coração. Então, sem a contração do coração, nós temos uma pressão chamada baixa, que ela é 80. E quando o coração se contrai, ela sobe para 120, tá bom? A dona Tereza também está conosco, tá? Muito obrigado, muito bom dia pela sua presença. Então, lá, o coração se contrai, ela vai a 120, no momento que o coração relaxa para se contrair de novo, a nossa pressão fica na casa dos 80. Então esse é naturalmente, isso é normal, nós temos que ter, sem pressão o sangue não circula, não circulando a gente morre, ok? Então isso que é pressão, tá? É uma coisa natural que nós temos que ter. Agora, o que é doença pressão alta? A doença pressão alta é quando a nossa pressão está sempre acima de 120 por 80. Pode ser 125, pode ser 130, 140, 150, 160 e pode ir até 200 e poucos, dependendo do camarada, até 300, tá? Então, você já viu uma 300? Já vi 300 por 150. Já vi, sim. Mas não uma pessoa maior, daí no caso? Não tem relação com o tamanho. Não tem relação com o tamanho? Não tem relação com o tamanho. Eu achei que tinha. Não tem relação com o tamanho. Quanto maior a pessoa, maior a pressão, não é. Então o magrinho não ia ter pressão nenhuma. Isso é verdade também. Só para uma questão lógica. Só uma questão lógica. Né? Obrigado, senhor. Quem vê cara não vê coração. Exatamente. Né? Não vê pressão também.
Quem vê cara não vê pressão. É que nem colesterol. Tem pessoas magras com colesterol muito elevado e tem pessoas que são mais gordinhas, ronchuchudas, o colesterol é normal. Então depende muito da genética, uma série de fatores, alimentação, etc. e tal. Então, a pressão nós temos que ter no nosso organismo, é natural, é normal. O nosso normal é até 120/80. Acima de 120/80, se a gente se permanece com a pressão elevada, aí sim é considerado doença. Tipo assim, a pressão ela está alta por vários dias, várias semanas, por vários meses. Aí sim é considerado pressão alta. Aí é considerado a doença pressão alta, tá? E da onde que vem essa doença pressão alta? 90% a gente herda, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. Se o teu pai e a tua mãe têm pressão alta, você vai ter. Em algum dado momento você vai ter, tá? Tu pode ter aos 20, pode ser que tenha aos 30 anos, aos 40, aos 50, aos 80, tu vai ter. Em algum momento tu vai ter. Se tem o pai e mãe com pressão alta. Agora, se tu tem o pai ou a mãe com pressão alta, pode ser que tu tenhas. Pode ser que tu tenhas. E também em qualquer idade. Por exemplo, no meu caso, meu pai não tem pressão alta, mas a minha mãe tem pressão alta. Eu, por enquanto, não tenho pressão alta. Mas não quer dizer que daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu possa vir a ter. Tudo indica que eu não vou ter, mas eu posso desenvolver. Tá? Eu posso desenvolver porque geneticamente a minha mãe tem e o meu pai não tem. Então, por enquanto, eu estou puxando pelo meu pai. Tá certo? Lá em casa nós somos entre 5 filhos, né? Um desencarnou, então são 4 vivos. Por enquanto, os 4, nenhum tem pressão alta. Em compensação, tem famílias que todos são hipertensos, que puxou ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, tá? Ou pelos dois. Então, a gente herda. 90% a gente herda. Os outros 10% geralmente é doença de rim doente que faz a pessoa ficar hipertensa. Bom dia também ao Jonathan Zeniclaf, que entrou conosco aí. John, um beijo para você, um abraço aí, tá? Vai estudar. Pode deixar o programa aí tocando aí, mas o foco é nos estudos, né? Não, mas ele aprende bastante o programa também. Ele também aprende com o programa? Lógico. Ele debate temas do programa? Sim, a gente conversa. Ele questiona coisas do programa? Sim, ele tá fazendo medicina, né? Ah, que legal. Cheio para ele, né? Coisa boa, melhor ainda, daí fica questionando, mas isso aqui eu não sei ainda. Porque uma coisa é tu ler no livro, outra coisa são questões práticas da vida, né? Sim. São práticas da vida. Eu prefiro sempre as questões práticas, apesar que o livro... No caso, a gente médico tem que ter os dois, né? É verdade, tem que saber a teoria e a prática. E a prática, não exatamente. Dá para aprender só uma? Dependendo dos leigos, sim. O médico tem que saber os dois. Tá, eu fico com a minha parte dos leigos. Então. Porque não tem por que você saber a parte médica, né? Sim, né? Não faria muito sentido, né? Mas tem pessoas que lê, que gostam, né? Muito bom. Pessoal, então, da onde que vem a pressão? Nós acabamos de dizer, né? E etc e tal. Então, você que tem 20, 30, 40 anos, né? E você nunca verificou a sua pressão, é importante, tá? É importante que você verifique. A Marli Rodrigues entrou conosco também. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Então, pessoal, e quantas pessoas são hipertensas, mais ou menos, no Brasil, no mundo? Em torno de 30% da população tem a doença pressão alta, tá? Em torno de 30%, ok? É alto, né? É muito alto, imagina, de cada 10, 3, né? Se a tua família tem 10 pessoas, 3 vão ter. Pelo menos, tá? Pelo menos. Agora, à medida que nós vamos ficando mais velhos, aí a incidência vai aumentando. Então, em torno aí de pessoas que têm aí acima de 70 anos, mais ou menos 70% tem pressão alta, tá? Por quê? Porque vai aumentando à medida que nós vamos ficando mais velhos, mas sempre de ordem genética, que nem eu falei para vocês. Eu, por enquanto, eu tô com 62 anos e não tenho pressão alta, mas não quer dizer que o ano que vem eu possa ter. Tá? Por quê? Porque eu tenho genética, minha mãe tem. Então possa ser que eu tenha. Então nesse momento eu não tenho. Então eu estou dentro das faixas de 70 anos, de 70% que não tem pressão, ok? Mas se nós pegar aí pessoas de 60 anos,
mais ou menos 60% tem pressão alta. Se nós pegar aí em torno de 80 anos, em torno de 80% tem pressão alta. Porque a genética vai se moldando, tá bom? Tá, pessoal? Então, é uma doença grave, é uma doença severa, uma doença que pode complicar bastante a nossa vida e que a gente precisa estar esperto, E qual é a importância disso? A importância é porque se a pressão não é controlada, ela é uma das causas de infarto, de isquemia cerebral, tá? Infarto no coração, infarto no miocárdio, ou então infarto cerebral, que a gente chama de isquemia cerebral. Ou derrame, né? Ou derrame, né? O termo leigo é derrame. Ou então ela acomete os olhos, o fundo dos olhos, da cegueira. Tem um monte de gente com dificuldade enorme para enxergar por causa de depressão não tratada, tá bom? E também acomete os rins, tá? Da insuficiência renal, deixa o rim mais velho, da insuficiência renal. E se você fuma, é sedentário, obeso, diabético, aí tu tá botando um sopão de coisas não muito boas no teu organismo, né? Então a gente vê assim, nossa, impressionante lá no São Vicente, as pessoas internas que a gente chama de combo, vem tudo junto assim, e as pessoas no fundo não se cuidam. É uma pena, viu? É uma pena, né? Deus nos deu um corpo tão maravilhoso e as pessoas acabam não se cuidando legal. É uma pena, viu? É uma pena. Certo, pessoal? Então, assim, já que a pressão alta é uma doença hereditária, que a gente pega ela do pai ou da mãe, existe alguma coisa que agrava isso ou existe alguma coisa que ameniza isso? Sim, existem coisas que amenizam, existem coisas que agravam. Vamos começar pelas coisas que agravam. Por exemplo, se você não faz exercício físico, agrava. Lá vem eu de novo com exercício físico, né? Mas não tem jeito. O exercício físico é uma das melhores ações da medicina, no mundo inteiro. Não tem nada melhor que o exercício físico para a saúde, gente. Não adianta, tá? O sedentarismo, então, no caso, a pessoa que é sedentária, ela deixa de ter os benefícios do exercício físico, tá? Deixa de ter os benefícios do exercício físico, né? Então, o contrário, quem tem exercício físico tem benefício. Depois eu falo um pouquinho mais em relação a isso aí. O estresse, tá? O estresse também ela atrapalha bastante, tá? O estresse faz com que os níveis de catecolamina, adrenalina, noradrenalina estejam sempre elevados e isso aí acaba elevando mais ainda a pressão. O excesso de sal, comida salgada, com muito salitre, muito sal, comidas muito industrializada. Comida com muito industrializada também, tá? É um problema isso aí, tá? Então, excesso de sal, falta de exercício, as pessoas que são bem mais gordinhas, as pessoas que são estressadas, as pessoas que fumam, tá? As pessoas que fumam interfere bastante na pressão, tá? E genética, ou seja, genética, eu gosto de brincar assim, genética é que nem cachorro brabo. Se tu deixa o cachorro brabo num canto, ele fica quieto lá e não morde nem late. Agora, se tu vai lá cutucar o cachorro brabo, ele vai latir e vai até morder. E a nossa genética da pressão é assim. Se tu faz exercício, controla o sal, não fuma, controla o peso, controla o estresse, tu tá não cutucando, não provocando o cachorro brabo. Agora, se você come demais, fuma, bebe álcool, né, exageradamente, não faz exercício físico, é barrigudinho, é estressadão, então isso você está cutucando o cachorro brabo, ou seja, você está cutucando a genética de pressão alta que tu tem. Aí tu vai desenvolver. Sabe certo? que teve um exemplo de uma ouvinte nossa, desculpa interromper, a nossa ouvinte Araci, ela ligou agora aqui e dizendo assim, ó, que o pai dela e a mãe dela sempre tiveram pressão alta. E ela e os filhos, nenhum tem pressão alta. E ela está com 72 anos. E aí ela foi relatando o caso dela, né? Mas ela deu uma frase junto com isso, que ela disse assim, eu sempre fiz atividade física. Atualmente eu estou fazendo hidroginástica. Pergunta para o Dr. Paulo se isso aí pode ser um fator de prevenção. Sim, com certeza. Forte, né? E se eu tenho que me preocupar com isso, com 72 anos. Com a sua preocupação, dona Narci, obrigado pela sua participação e depoimento, muito legal. Tá? A gente herda do pai e da mãe a doença, a
pressão alta. Só que a gente não herda nem a quantidade, a intensidade da doença e nem a cronologia. Tipo assim, se o pai tem pressão alta desde os 30 anos, não quer dizer que você vai começar com os 30 anos, tá? Tipo assim, tem pais que começam com pressão alta aos 70 e os filhos já com 30 têm. Ou o inverso, o pai tem com 30, mas o filho desenvolveu com 70. Então não tem uma relação de cronologia, tá? Tem a genética. Outra coisa é a intensidade, tá? Intensidade, tipo assim, o pai pode ser que tenha pressão alta, doença, pressão alta, 18/12, ou seja, 180 por 120. As pessoas falam 18/12 para ficar mais fácil. Então, 18 a pressão alta e 12 a pressão baixa. Claro que são ambas muito elevadas. Então, os filhos que serão hipertensos não necessariamente vão ter esses mesmos valores. Ele pode ter valor maior ou mais baixo. Então, a dona Araci, muito possivelmente, ela é hipertensa. Como ela faz exercício, normalizou. Então, o exercício, eu vou falar mais adiante, ele atua até em 20 milímetros de mercúrio. Então, se ela tem pressão baixa, sem o exercício, muito possivelmente ela vai a 140 por 90, 140 por 100. E com o exercício físico, cai a pressão dela para 12 por 8. E às vezes até, né, o modo de vida dela, né? Ah, sim, com certeza. Vê, o pai e a mãe, biologicamente, tiveram pressão alta. Ela não teve, nem os filhos não tiveram. Aí ela foi falando e eu perguntei para ela, mas e a senhora faz... Não, eu faço atividade física sempre, adoro hidroginástica, né? Então, se ela parar de fazer exercício físico, ficar estressada, etc., e ter uma vida menos regrada, muito possivelmente a genética dela vai se manifestar. Entendi. Então ela está fazendo uma situação que está melhorando a vida dela. Melhorando, exatamente. Ela está deixando o cachorro brabo dela quieto. Então a genética dela está quieta porque ela está fazendo justamente a prevenção. E os filhos não são hipertensos, porque tem que saber se o marido não é hipertenso, então os filhos muito possivelmente estão puxando pelo marido, né? Uma outra pergunta que as pessoas gostam muito de falar e falam nas rodas de chimarrão, nas rodas de pé de moleque, nas rodas de trocar receita de remédio. As pessoas falam assim, sempre 60 a mais é assim. Né? Pois é. E aí, quais são os principais sintomas da doença pressão alta? Como saber quando eu tô com pressão alta? Pessoal, eu sei uma. Posso falar? Não. Eu sei uma. Dor na nuca, doutor. Dor na nuca. A famosa. A famosa, né? Eu acho que essa aí é a maior fake news que já teve até hoje. Né? Então, assim, pessoal, vamos conversar uma coisa assim. O que é a doença pressão alta e o que é estar com a pressão elevada sem ter a doença pressão alta? São coisas diferentes. Então, o que é pressão alta e o que é estar com a pressão elevada sem ter a doença pressão alta? Claro que quem tem a doença pressão alta pode ter os níveis elevados maior ainda, tá? Então isso oscila bastante. Então, número 1, quem tem a doença pressão alta, então vai ter os valores da pressão acima de 12 por 8, seja qual for o valor, 13, 14 ou 15 ou até mais, sempre, de cada 10 medidas, avaliações que ele for fazer, as 10 estão sempre alteradas, tá? As 10 estão alteradas. E quem é que tem níveis de pressão elevada sem ter a doença pressão alta? Pode ter isso? Pode. Uma pessoa pode ter a pressão elevada circunstancialmente, momentaneamente, em algumas horas do dia ou alguns dias, ela pode estar com a pressão elevada, mas é circunstancial, secundária a alguma coisa, secundária a estresse, a incômodo, a irritabilidade, a dor eleva a pressão, tá? Dor eleva a pressão, aí vem a dor na nuca. Então a dor na nuca é que eleva a pressão, não é a pressão que dá dor na nuca, é o contrário. Qualquer dor de dente, dor de estômago, dor para fazer xixi, dor de cabeça, dor na nuca, né? Tudo isso, dor de cólica menstrual, dor de cólica intestinal,
qualquer dor, você aí tá batendo bife agora aí, dá uma batida no dedo, vai subir a pressão por causa da dor, mas depois que passa a dor, a pressão volta pro normal. Que interessante. Então o processo é o contrário. É o contrário, né? A Franciele Ferreira está conosco. Muito bom dia a você, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, então é assim, a doença à pressão alta, se não tratada, o indivíduo fica com os níveis elevados maior parte do tempo, tá? Seja horas, dias, semanas, meses, anos, se não tratada. E seja qual for o valor, acima de 120. Claro que a nossa pressão, eu sempre digo isso, a nossa pressão não é que nem sintonia de rádio, fica ali e ela deixa, tipo assim, 120 por 80. Não, a nossa pressão oscila. Hora vai a 11, hora vai a 12, hora vai a 13, hora vai a 14, hora vai a 10, hora vai a 11, então ela fica oscilando. Então a gente precisa saber se ela oscila normal ou se ela oscila alta. O que é oscilar alta? Hora é 15, hora é 16, hora é 13. Então ela fica oscilando nesses números. Tem gente que é 18, oscila para 19 e 20, volta para 16, 17, mas a maior parte do tempo é 18, tá? Tem gente que é 16, hora vai a 18, hora vai a 14, mas a maior parte do tempo é 16, tá? Então assim por diante. Então essas pessoas têm a doença à pressão alta. Quem não tem a doença à pressão alta e está com a pressão elevada é secundário a alguma coisa, né? Vamos lá, brigou em casa, está irritado, a pressão vai subir, né? Brigou no trabalho, está de saco cheio no trabalho, a pressão vai subir, ok? Está com falta de dinheiro, está com dificuldade financeira, está estressado, a pressão vai subir. Está com alguma dor, a pressão vai subir, tá? E, a bem da verdade, resumindo tudo isso, a doença à pressão alta não tem sintoma. Isso é um problema. Isso é um problema porque tem gente aí com 200 de depressão e nem sabe, tá? Então por isso que volta e meia é importante a gente verificar a pressão, mas sem sintomas, sem estar irritado, sem estar estressado, tá bom? Né? Sem dor nenhuma, ok? Tá? Então a doença à pressão alta é sem sintomas, não tem sintomas, isso é um alerta, tá? E é um alerta. E muita gente está com dor na nuca, acha que está com a pressão alta e vai tratar a pressão. De fato, a dor na nuca faz a pressão subir, mas aí tem que tomar remédio para dor, não para pressão, tá? Se você está irritado, no momento que você se normalizar a sua irritação, a sua pressão volta ao normal. Então, não adianta tomar. Doutor, no nível de irritação que as pessoas andam ultimamente nessa nossa sociedade doente, dá para se entender então que a maioria das pessoas invisivelmente está no momento com a pressão alta, se a gente olhar na sociedade. Sim, tanto aqueles que têm a doença à pressão alta e aqueles que não têm a doença à pressão alta é a mesma conotação. Então, por exemplo, você tem a doença à pressão alta, tá? E você toma remédio para pressão, faz exercício. Claro que no momento que tu estiveres irritado, no momento que tu tiver com alguma dor, ela vai subir também, normalmente, vai subir. Não, mas para isso você faz o quê? Vai tomar remédio para dor, vai diminuir a tua irritação, vai diminuir o teu estresse, ela volta pro normal. Quem não tem a doença, a pressão alta, é a mesma coisa. A pressão sobe, do normal sobe. Por quê? Porque está irritado, com dor, etc e tal. Então é só você diminuir a irritação, tomar um remédio para dor, desestressar e a pressão volta pro normal. Claro que se você está circunstancialmente num ambiente doentio, num ambiente que está com muitos problemas, desses problemas são crônicos, você vai ficar com a pressão hora normal, hora alterada. É muito comum as pessoas dizerem assim: doutor, a minha pressão tá louca, hora tá normal, hora tá alta, hora tá normal, hora tá... Se a pessoa é louca, é óbvio que a pressão vai ser louca, né? Mas a gente não vai,
A gente não vai dizer que é a Não viu como eu não podia ser médico? Não, a senhora já é louca. Me desculpa, vamos sentar aqui e vamos tratar. Para, Paulinho. Vamos pro intervalo? Já? Antes que eu fique louco. Pessoal, nós vamos pro intervalo agora, tá? Não saia daí, nos acompanhe. Nós estamos falando sobre um tema muito importante sobre a doença, a pressão alta, algo muito simples, muito fácil de tratar e nós precisamos de melhor informação. Voltamos já com Fala Doutor comigo, Dr. Paulo Viestre. Não sai daí. 9 horas e 53 minutos, 9h53, segunda-feira, dia 27 de abril. Estamos de volta com o Fala Doutor. A nossa temática hoje do programa é pressão alta. É, a doença pressão alta. Isso doença mesmo, da pressão alta. É, a dona Maria Salete, 76 anos, muito obrigado pela sua participação. Ligou aqui para perguntar aqui a respeito de remédios que ela tem que tomar, tá bom? Então, no geral, né, dona Maria Salete, está na receita, está escrito lá na receita. É importante que a senhora sempre tenha a receita na mão e lê lá na receita se é para tomar de manhã ou de tarde, tá bom? As vitaminas, quando indicado, geralmente é de manhã cedo, tá bom? Quando indicado. Pessoal, então, só para repetir, nós estamos falando sobre a doença, a pressão alta. Eu estava falando um comparativo de que sinais e sintomas de pressão alta, tá? E que nós não tem a doença pressão alta não dá sintoma, não tem sintoma nenhum, né? E a diferença de ter a pressão alta pela doença, que a pressão alta é o tempo todo, e estar com a pressão alta sem a doença, pressão alta, é quando a gente tem a pressão ocasionalmente elevada sem ter a doença, tá bom? Também a Lucinha Ferreira entrou conosco, um abraço, muito obrigado pela nossa audiência aqui, tá bom, pessoal? Então, no geral, a doença, a pressão alta, não dá sintoma, não dá dor de cabeça, não dá dor na nuca, não dá falta de ar, não dá palpitação, não dá irritação, não dá nada. Agora, o inverso é verdadeiro, a dor na nuca, a dor de cabeça, falta de ar, irritação, né? Palpitação, tudo isso faz com que a nossa pressão suba, tanto para quem tem a doença, tanto para quem não tem a doença, tá bom? Pois é, e aí, o que acontece, né? O que acontece se nós não tratar a pressão de quem tem a doença, a pressão alta? Se nós não tratar, né? Se nós não tratar, o que acontece? Acontece que nosso organismo envelhece internamente, precocemente, e dá, vamos lá, pela cabeça, isquemia cerebral, pode dar hemorragia cerebral, nos olhos pode dar cegueira, no coração pode dilatar o coração, deixar o coração fraco, pode dar infarto do coração também, nos rins, tá? Nos rins pode deixar os rins envelhecidos e a pessoa entrar em insuficiência renal, tem que fazer diálise. Tudo isso, gente, é prevenível. Isso que eu fico assim, às vezes, de cara, né? O camarada não se cuida. Esse é o problema. Como ela não tem sintoma nenhum, a pessoa vai tocando a vida, vai tocando, aí até que começam os problemas. Quando começam os problemas, aí, além de tratar a pressão alta, tem que tratar os problemas, né? E se a gente prevenir, só trata a pressão alta. Por isso que ela é bastante prevenível e tratável, tem como tratar, né? Mas antes de tratar, como que a gente identifica quem tem, quem não tem a pressão alta? É muito simples. Como é que é feito o diagnóstico? Verificar várias vezes a pressão, tanto em aparelho de farmácia, esses aparelhos automáticos de botar no braço ou no punho, tá? Verificar várias vezes a pressão, né? Muitas vezes, aí você leva num médico da SF e mostra para ele se você tem pressão alta ou não. Se de cada 10 verificadas você está com a pressão ali 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, e de vez em quando um 13, e de vez em quando um 14... tá, de vez em quando um 14, então você tem, a maior parte das vezes os níveis estão normais e de vez em quando sobe.
seja normal acontecer. Agora, se de cada 10 verificações ou mais, você está sempre com 13, 14, 15, 13, 14, 15, e fica oscilando alto, muito possivelmente você tem pressão alta, tá? Então, verifique várias vezes a pressão, mas sem sintoma, sem dor de cabeça, sem dor na nuca, sem irritação, tem que estar bem. Tem que dar bem, ó, paz e amor. Quando você está bem, verifique várias vezes. Na dúvida, tá? A Sabrina Barcelos entrou conosco aí também, muito obrigado, muito bom dia. Então, verifique várias vezes num papel, numa folha de papel, num caderninho, verifique várias vezes, tá? Pode ser várias vezes no dia, durante vários dias, 1 semana, 2 semanas, e você mostra lá para o médico da ESF e ele vai verificar se você tem ou não pressão alta. É a maneira mais simples de verificar. E claro que tem alguns exames, entre eles o mapeamento de pressão, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, o MAPA. Tá? Nada mais é do que um manguito que bota no braço, um gravador que fica na cintura, e a pessoa fica 24 horas com esse aparelho, onde ele lê mais ou menos 70 vezes a pressão nas 24 horas. E o que esse aparelho registra? O comportamento da pressão. Se ele tem um comportamento normal ou se tem um comportamento anormal. Tá? Mas esse é um exame que o médico pode pedir, tá? O médico da ESF, tá bom? Pressão alta se trata no postinho, ESF, não precisa ir para cardiologista, só vai para cardiologista casos mais graves, casos mais extremos, que o médico lá da ESF não resolve, não conseguiu resolver, tá? Não conseguiu resolver, tá bom? Tá? E tem também aí uma pressão também chamada pressão do jaleco branco, que é muito comum, a pressão do jaleco branco. São pessoas que quando vão no médico e o médico verifica a pressão sobe. Mais ou menos 70% das pessoas têm a pressão do jaleco branco. Inclusive quem tem pressão alta e quem não tem a doença da pressão alta, quando vai no médico a pressão sobe. É chamado de síndrome de jaleco branco. Por isso que é importante que o médico não verifique a pressão. No meu consultório eu verifico, porque se a pessoa vai lá por causa da pressão alta e não verificar, fica indelicado, mas não tem valor nenhum, porque ela sai ali do consultório e se um técnico de enfermagem ou uma pessoa ou outra, não sendo da área de saúde, verificar a pressão dela pode estar normal ou discretamente elevada, daí no médico sobe muito, tá? Eu conheço um paciente do senhor que chega com a pressão alta, o senhor começa a conversar com ele, vai conversando e tal, daí mede a pressão quando vê tá normal, né? Dá vontade de dar uns tapas nesse paciente. É um paciente chamado Paulinho, termina com Barcelos? É parecido com esse eu conheço bem, né? Impressionante, né, doutor? Quantas vezes eu fiquei com a pressão elevada. Claro que tinham motivos, né? Eu tomo secundários, eu tomo remédio para pressão, mas tinha um problema secundário, o senhor começou a conversar e o senhor me mostrando, ela tá aqui, ó. E aí dava risada, e eu também dava risada também. E é impressionante. Relaxa, né? Como uma boa conversa, para quem é estressado e às vezes sofre desse problema da pressão alta, da doença pressão alta, é importante deixar claro que é uma doença, para que as pessoas tratem e se cuidem. Sim. Como uma boa conversa, uma conversa edificante, volta aos níveis normal. Exatamente. Impressionante. É impressionante. Sim, o contrário é verdadeiro, né? Chega lá no médico estressado, brabo, xinga, e etc. O cara vai sair de lá pior do que entrou. Pior do que entrou, né? Não é verdade, fácil, isso né? também é verdade. Sai pior do que entrou. E é maltratado. Em qualquer lugar, tu vai num banco, é maltratado. Tu vai no supermercado, tu é maltratado. Na rua, tu é maltratado. Tu vai ali atravessar a faixa de segurança e um carro te freia ali no bico da morte e ainda te xinga, né? Tua pressão... E tu não pode responder porque não deu tempo, o cara saiu. É claro, tu vai xingar o cara, a pressão momentaneamente vai aumentar, mas depois ela volta pro normal porque a gente relaxa, né? Tá, então o legal mesmo é cuidar do estresse que vem aliado com isso também. Então o equilíbrio é uma palavra. Como tratar a pressão, já que você tem pressão alta, né? Tem a doença, pressão alta, como tratar?
como tratar. Então, nós temos duas maneiras de tratar e a gente trata com as duas maneiras. A primeira maneira é a não farmacológica, sem remédio. Gente, vocês sabiam que em torno de 70% das pessoas que têm a doença, a pressão alta, não precisariam tomar remédio e só tomam remédio porque não se cuidam, não se tratam direito? Sim, 70% das pessoas que têm pressão alta não precisariam tomar remédio. E tomam porque não fazem as medidas não farmacológicas para pressão. Entre elas, qual que é o carro-chefe? Exercício físico, tá? Tem aí a regra do caminhada, a regra do 3, caminhar 3 vezes por semana, fazer 30 minutos de caminhada e colocar 3 quilômetros nesses 30 minutos. A média aí de 6 quilômetros por hora, meia hora, 3 quilômetros, 30 minutos, 3 quilômetros. E por que dia sim, dia não? Regra dos 3. Porque essa caminhada dura o efeito de 2 dias no organismo. 2 dias. Nenhum remédio dura 48 horas. No máximo, os remédios aí mais modernos duram 24 horas. No máximo. E essa medicação dura 48 horas. Baita tá? remédio, né? E Baita gratuito. Remédio. E gratuito, né? Gratuito. Então, nesse caso aqui, tá, vamos lá. Nesse caso aqui, tratamento não medicamentoso, exercício físico, tá? Carro-chefe, uma caminhada, regra do 3. Agora vem o frio. Vem o frio, tem que se proteger do frio. Sim, o frio faz a pressão subir, mas não muito, tá? Não muito, não muito. Então, assim, em torno aí de 10, 20, no máximo 30 milímetros de mercúrio. Se você é 14, no momento que você tá com frio, talvez a tua pressão vai para 15, para 16, tá? Então, o tratamento é se proteger do frio. Se você tá com frio, óbvio que a tua pressão vai subir. Nesse caso, então, você bote mais roupa, principalmente nas extremidades. Cabeça, tá? Bota um gorro, tá? Bota um gorro, um chapéu, né? Pescoço, um cachecol, mãos, luvas, pés, meia de lã, tá? Não passe frio. Se você passar frio, sim, a tua pressão sobe, mas em vez de tomar mais remédio, bota mais roupa, gente. E a veiarada aí que adora sair aí, ficar em casa com pouca roupa. Meu pai é um que no maior friozão tá só com pijama, tremendo de frio e teimoso, não bota a roupa. Aí tem que ir lá e enfiar a roupa nele lá, né? Jovens, crianças e velhos são difíceis. São difíceis, né? Nessa parte aí da roupa é difícil. É pra tomar água também, né? Que sim. Dificuldade, que dificuldade. No inverno não tomam água, acaba passando mal, né? O Amauri aí falou para nós que a filha dele passou mal aí, né? Com pressão baixa, esse final de semana teve que ir no pronto atendimento tomar soro. Gente, tem água em casa. Vai tomar água em casa. Em vez de ter que ir no hospital tomar soro, vai tomar água em casa. 2 litros por dia. É super importante, né? Bem importante. Aí tocou um telefone chato aí, desses spam nojento aí. Vamos lá, redução do sal, tá? Então, exercício físico, redução do sal é importante, tá bom? A pessoa vive bem sem o sal, tá? Sim, não. Tranquilo, nem salada tu precisa colocar. Assim, não precisa cuidar o excesso de sal, tá? Excesso de sal. Então, assim, ó. Então, redução do sal do modo geral, exercício físico regular. Se você bebe exageradamente, diminui a bebida alcoólica. Se você fuma, tem que parar de fumar. Controlar o estresse, tá? Controlar o estresse. Ter uma dieta mais rica em verduras, frutas, legumes, né? Tem vários alimentos que baixam a pressão. Alho baixa a pressão, tá bom? Todas essas ervas que a gente come aí na comida, o manjericão, manjerona, tá? Tudo isso aí acaba ajudando a baixar a pressão. Alface, agrião, né? Brócolis, tudo isso, a cenoura, a cebola, tudo isso ajuda a baixar a pressão. Até a cebola? Até a cebola, tá? Tudo isso legal. Ajuda a baixar a pressão, né? Você pode até normalizar a tua pressão fazendo essas medidas. Exercício, diminuindo o sal, diminuindo o peso, exercício físico, já falei, parar de fumar, redução do álcool, controlar o estresse, né? Cuidar aí os alimentos, né? Isso é bem importante, obviamente, tomando água e cuidando do frio, botando roupa, né? Botando roupa na cabeça, touca, gorro, etc e tal. Bom?
Vamos responder as perguntas depois? E já só para encerrar, então. E aí, então, se você não melhorou, aí vem as medidas farmacológicas. Claro que o médico da SF que vai te orientar. Ou teu médico privado ou o médico da SF. E aí tem um arsenal de medicamentos disponíveis no SUS. Não falta remédio para pressão no SUS. Não falta. Nós estamos tendo aí, está muito bem organizado, parabéns à prefeita, né? Apesar dos nossos problemas na saúde, que sempre vamos ter, porque a vida é dinâmica, são 60 mil pessoas, né? Que é sob o cuidado dela, sempre tem algum problema aqui, ali, localizado, mas no geral, Cruz Alta está muito bem organizada de saúde, as coisas estão andando, tá? Se para algum não está adequado, mas a maior parte da população está, isso nós temos que elogiar, né? Então, se as medidas não farmacológicas não forem suficientes, tem um arsenal de remédios disponíveis para deixar a pressão lá 12/8, tá bom, pessoal? E a nossa pressão, ela é controlada, né, é controlada e cuidada nas estratégias de saúde da família, tá bom? O médico lá tem total condições de cuidar da nossa pressão. Certo, Paulinho? Vamos então às nossas dúvidas e perguntas? Vamos então às perguntas. Perguntas rápidas para respostas rápidas. Vou tentar. Bom dia, doutor. Tudo bem? Doutor, eu tenho um cisto no rim. Ele tem 7 centímetros. Ele vai me prejudicar mais tarde ou não? Quem mandou a mensagem foi o Alemão do Frete. Alemão do Frete, muito possivelmente tu vai ficar com esse cisto pelo resto da vida, tá? Ele dificilmente vai te prejudicar. Ele é grande, é um cisto enorme, 7 centímetros, né? É um cisto grande, sim, mas geralmente não produz dor, geralmente não interfere na função do rim e tu vai ter uma vida com ele. Claro que no momento que esse cisto começar a complicar, aí sim aí tem que tirar o cisto, tá? Mas a princípio, vida normal que segue. E tomar água, né? Sempre. Bastante água. Muita sempre. Água Sempre, né, gente? Água sempre. Joyce Veiga. Bom dia, Paulinho. Bom dia, doutor Viesli. Tenho muita dor nas costas e muita dor de cabeça. Já fiz exame, segundo o médico, diz ser coluna, L5 e S1. Enfim, não entendo. A dor de cabeça constante e a pressão sempre 19/9. Chego a tomar 3 vezes Enalapril, de 20 miligramas. Perfeito. Então, assim... O que fazer, doutor? Vamos lá, vamos por partes, né? 19/9. É típico de pressão quem tem pressão alta por dor. Tá? É típico, 19/9. Então, quem tem dor, a pressão alta fica mais alta do que a pressão baixa. 19/9. No geral, é 18/12. Tu tá com 19/9. Então, geralmente é a pressão da dor. Trata a dor de cabeça, que a tua pressão vai melhorar muito. E se tu tá sempre com dor de cabeça, até que prove o contrário, essa dor aí é de origem emocional. Ou má postura, tá? É origem emocional ou má postura. Dá uma olhada na tua postura, se a tua postura é adequada, tá bom? E também nas questões emocionais. E outra coisa que é importante é tomar analgésico, é uma coisa. Tomar remédio para dor é uma coisa. Agora, tomar anti-inflamatório, tá? Anti-inflamatório piora a pressão. Então, esses Enarem, Fenarem, tá? Voltaren, qualquer anti-inflamatório piora muito a pressão. Eleva, né? Eleva a pressão. Nós médicos não gostamos. O Roger Esteves está conosco aí. Muito bom dia, Roger, querido. Um abraço para ti aí, bom trabalho. Então, anti-inflamatório aí, o ideal é, se tiver que tomar, no máximo 3, 4 dias, tá? Nós não gostamos de tomar terminou muito. Terminou seu tempo da resposta. Tá, então cuidado com o anti-inflamatório. Terminou meu tempo, Não, Paulinho? terminou o tempo da resposta. Eu tenho mais um monte aqui, ó. Rapidinho, 15 segundos, por favor, doutor. Então tá, vamos lá, Tem que atender todos esses pacientes até fechar o consultório. Aqui é só dicas, né, gente? Não é uma consulta. Roberto Muniz. Doutor, fale rapidamente sobre o sal integral. Ele é útil para regular a pressão? Não é. Sal é sal, gente. Água é água, sal é sal. É sal do Mediterrâneo, sal do raio que eu parta, sal não sei da onde. Sal do Ivaí. Sal do Ivaí. Gente, sal é sal, tá? É menos sal possível, tá? Não é sem sal, mas é um pouco menos de sal. A rigor, para quem tem a doença a pressão alta, é recomendado 6 gramas de sal por dia. Tá? 6 gramas de sal por dia. Então, por exemplo, se tu tem 4 pessoas na tua casa, a comida vai ter em torno aí 6 vezes 4, 24 gramas
por dia. Multiplica por 30 é a quantidade de sal no mês. Então controle o sal total no mês, que você vai ver aí a quantidade de sal no dia que você vai comer, Paulinho. Bom dia, qual a frequência que devo verificar a pressão para identificar a pressão alta? Várias vezes, tá? Pode ser 2 vezes por dia, por 2, 3 semanas, tá bom? Agora, quem tem a pressão controlada, em vez em quando. O que nós não gostamos, a neurose da hipertensão. Como assim? Qualquer coisinha tá verificando a pressão. Qualquer coisinha. Aí a pessoa não desliga, tá sempre ali ligadona na pressão, tudo verifica a pressão e acaba aí se ficando mais estressado e a pressão não baixa por causa do estresse, da tensão que isso gera, Paulinho. Bom dia, Viviane agora. Eu estive no consultório do Dr. Viesli e tive essa aula sobre pressão alta. Tudo que eu achava que era por causa da pressão alta, ele colocou por terra. Médico excelente, sabe muito sobre o assunto. Aliás, sobre vários assuntos. Parabéns pelo programa. Obrigado, Viviane. Toca pra nós a música misteriosa do Céu e Canto. Esse não é pra nós. Estão fazendo muitas obras do trânsito em estudos. Aqui também não é pra nós. Terminou. É isso. Terminou. Pessoal, muito obrigado. A Ana já tá aqui conosco, tá aqui nos nossos estúdios, né? Ela tá hoje aqui de verde esperança, verde amor, verde cura, né? Pra começar a semana bem boa. Eu tô, né? de marrom terra. E eu tô aí todo azulzinho, bonitinho. Sem ali, casaco. O senhor está errado. O senhor Sim, pode esfriar ainda. Eu subestimei o frio hoje, tá? Já então vou botar. Eu quero lhe dizer o seguinte, além do senhor tomar água essa semana, o senhor me bote casaco. Então tá, né? Eu sou velhinho, tem que estar cuidado. Pessoal, muito obrigado. Um beijo, um abraço a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele tá. Nós estaremos de novo aí com Fala Doutor, comigo, Paulo Viesli. Tchau, tchau, pessoal!